Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou começando um vídeo aqui da aula de irrigação, certo? Aula essa que a gente vai dar continuidade. Já falamos aí sobre a questão da intensidade de aplicação de água na irrigação por aspersão, cálculo do tempo de irrigação, né? Enfim, o que é uma linha lateral, né? Como é que eu posso avaliar o aspersor, né? Porquê do aspersor, né? Não ter uma intensidade de aplicação maior que a velocidade de infiltração básica do solo. Tudo isso a gente falou na última aula de irrigação, certo? Após essa tivemos uma aula de qualidade de água, né? E agora eu estou retornando aí com as aulas de irrigação, né? Iniciando a questão de um projeto de irrigação por aspersão. É um pouco complicado para mim, confesso, porque explicar irrigação por aspersão convencional, um projeto via YouTube, né, não sendo lá uma lousa, né, onde a gente possa fazer uma interação, fica um pouco difícil, mas eu tentei aqui de uma certa forma passar tudo possível, né, para que as coisas aconteçam, né. Então eu espero que vocês gostem aí, né, para a gente não perder tempo, já que a universidade em si ela já está com o programa de retomada das aulas, tá? E no mais esse vídeo ele vai servir de apoio para futuras aulas, então é alguma continuidade, tá bom? Então, hoje a gente vai começar com um projeto agronômico, tá? Primeiramente, a gente tem que entender que a irrigação por aspersão, o projeto de irrigação em si, ele consiste em projeto agronômico e projeto hidráulico, e hoje a gente vai dar início com o projeto agronômico. Posteriormente, eu vou gravar uma aula com o projeto hidráulico, ok? Então, dando continuidade, bem, o projeto agronômico em si, né, ele vai avaliar a questão, toda a questão que nós estudamos até agora, da lâmina de irrigação, lâmina bruta de irrigação, intensidade de aplicação, né, dentre outras coisas, o número de linhas necessárias, né, para se montar um sistema, e aí o layout do sistema também, que é muito importante, e pode ser feito pelo AutoCAD. Em breve, né, eu estarei gravando uma aula sobre AutoCAD, né, ou um aluno meu, para que a gente possa aí disponibilizar sobre a questão do projeto de irrigação, tá bom? Então, entre as etapas do projeto de irrigação, tá? No caso aí o projeto agronômico, a gente tem primeiramente a seleção do aspersor, vocês sabem, né? A gente vai avaliar a vazão do aspersor, né? A intensidade de aplicação, o raio, né? Molhado, né? Muito importante para o projeto também, a pressão de serviço, enfim, tudo isso através de um catálogo, né? E o cálculo da intensidade de aplicação para ver se confere com a velocidade de infiltração básica do solo. Essa muito importante, já que não pode haver escoamento, né? Ou perda de água, né? Devido à taxa de filtração, né? Ou seja, a velocidade de filtração básica do solo, né? Não conseguir absorver, né, toda a lâmina de água aplicada pelo aspersor, né, em um determinado tempo, né, que a gente chama de intensidade de aplicação. Ok? Após isso, a lâmina de irrigação real necessária ou irrigação real necessária. Vocês já viram comigo, né, essa questão do cálculo da lâmina. Está ali a fórmula, né, conforme vocês estão vendo. Posteriormente, a irrigação total necessária, ou lâmina bruta de irrigação, e o seu turno de rega, certo? Tudo isso vocês já viram esses conceitos, né? No início da disciplina, acho que até o quarto período a gente já estava falando, a quarta aula a gente já estava falando sobre turno de rega, ok? Bem, após, né, o cálculo do turno de rega, tem o período de irrigação, que é muito importante também, né? Vocês já sabem como calcular. Após isso, né, vamos calcular o tempo de aplicação de água por linha lateral. Nesse caso, o tempo de irrigação vai ser calculado pela irrigação total necessária, né? Olha aqui a setinha, né? Dividido pela intensidade de aplicação de água do aspersor. Isso vai ser dado em horas, ok? Posteriormente, o tempo necessário por posição. Quanto tempo, né, uma linha ela tem que irrigar antes de se movimentar para um segundo setor? Repetindo, o tempo necessário por posição é o tempo, né, que uma linha tem desde ela ser montada, né, em um setor e depois ir posteriormente para outro setor, certo? Então, normalmente, né, é o tempo de irrigação, vocês estão vendo aqui, mais um tempo, né, que é dado se a linha de movimentação, né, é dado para que a linha possa se movimentar, né, através de um produtor ou do irrigante em si, né, de uma tomada de água para outra. Aqui eu coloquei um e-mail, certo? Possivelmente, né,
esse tempo aí ele é alterável de acordo com o projetista. Pode ser maior ou menor. E eu vou tentar aqui arredondar o valor, né, posteriormente, de 1,5 para um pouco mais baixo, para poder arredondar os cálculos e ficar mais fácil o meu projeto. Tá bom? Posteriormente, aí temos aí o número de posições irrigadas por dia de trabalho, né? Que seria número de posições linha-dia, que vocês estão vendo aqui, número de posições linha-dia, onde esse 12 aqui é o tempo de funcionamento do sistema, que também é variável, né? Um sistema de irrigação pode funcionar 8 horas, 10 horas, 12, a depender aí da disponibilidade de água, né? E também da disponibilidade do irrigante, né? Em fazer aí o sistema funcionar, certo? E aí é dividido pelo tempo necessário por posição, né? O TNP, como vocês viram acima, né? Então, o número de posições linha-dia, né? É o tempo de funcionamento dividido pelo tempo necessário por posição, certo? Posteriormente, temos aí o número total de posições. Quantas tomadas de água deve ter uma linha? Primeiramente, o que é importante a gente entender? Onde a linha principal ela será instalada, né? Esse é o primeiro passo. No nosso exemplo, vamos instalar a linha principal no meio da área. Então, nesse caso, né, o número total de posições deverá ser multiplicado por 2. Né? Por quê? Porque eu vou ter aí, nesse caso, posições de um lado e posições do outro, né? Ou seja, do lado direito e do lado esquerdo, certo? Professor, mas é sempre que a linha lateral, a linha principal vai ser colocada no meio da área? Não, ela pode ser colocada no canto. Mas no nosso exemplo, será colocada no meio da área. Portanto, é necessário multiplicar por 2, já que eu vou ter tomadas de água do lado direito quanto do lado esquerdo. Né? Então, o comprimento da área é dividido pelo espaçamento de linhas laterais. Ok? Bem, dando continuidade, o próximo passo é o cálculo do número de posições que devem ser irrigadas por dia de trabalho, né? Número de posições irrigadas no dia, né? Que é igual ao número total de posições pelo período de irrigação. O período de irrigação, como vocês sabem, né? É o turno de rega, né? Mais um dia, né? Ou esse um dia pode ou não ser inserido, né? Vai depender muito da questão do cronograma do produtor. E, por fim, o número de linhas laterais necessárias seria o número de posições irrigadas no dia, dividido do número de posições linha-dia. Esse número de linhas laterais necessárias, né, normalmente só é utilizado, né, quando eu tenho aí, não tenho disponível todas as linhas na área, né, todas as linhas laterais, ou seja, né, vai ter uma movimentação de linhas laterais. Né, então, esse é o número mínimo de linhas laterais que uma área deve ter para cumprir o seu cronograma de irrigação, certo? Falando sempre que nesse caso específico, né, seriam linhas que se movimentam num sistema semifixo, certo? Isso varia muito da questão econômica do produtor, né? Então, nesse caso, se o produtor tiver condições de colocar todas as linhas laterais do projeto, né, a única coisa que vai se fazer é a setorização. No nosso caso, eu estou fazendo aí um sistema semifixo, tá? Porque economicamente é mais barato, né? Já que não vai ter tantos gastos com aspersores e linhas laterais. Contudo, isso depende. Se as condições econômicas do produtor permitirem, nesse caso, né, esse cálculo aí nem existe, já que o número de linhas laterais mínimas, né, o número mínimo de linhas laterais não vai existir. Então, todas as linhas vão ser conectadas nas saídas da linha principal. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido até aí. Caso não, dá uma repetida aí no vídeo, né, até tentar assimilar. Ou dúvidas, por favor, mandem para o e-mail, tá? Então, passando para o próximo slide. Bem, vocês estão vendo aí, né, que a gente tem uma área de 96% 19, certo? Onde a tomada de água, nesse caso, deixa eu colocar aqui, né, a setinha, né, mostrando, onde a tomada de água, nesse caso, né, vai vir nessa direção. Vamos ter uma linha principal aqui, né, colocada aqui no meio da área, certo? E tem que se ter cuidado, né, com relação ao tamanho aí o número de saídas devido ao raio. Vocês estão vendo aqui que o raio de alcance é em torno de 11,5. Então a gente vai ter que descontar 11,5, né, daqui de cima e daqui de baixo, né, para que a gente tenha aí a contabilização do número de saídas, ok? Ou seja, esse pequeno pedaço aqui
vai sair, né? E esse pequeno pedaço aqui também vai sair. Então, eu vou reduzir de 119 menos 11,5 menos 11,5. Correto? Tranquilo até aí? Pronto. No mais, a gente tem aqui todas as características da área, umidade na capacidade de campo, ponto de múltiplo permanente, né? Aqui a gente colocou em porcentagem, né? Densidade do solo, né? Fator de disponibilidade de água, comprimento do sistema radicular efetivo, evapotranspiração da cultura, eficiência do sistema, né? Contorno de rega, que precisa calcular, o período de irrigação, a velocidade de filtração básica, no caso aqui é 10 milímetros. Então, eu tenho aí umas pessoas que foi escolhido de acordo com essa VIP, né? Com este bocal, pressão de serviço, espaçamento 12 por 12, uma vazão de 0,89 e um raio, né, de alcance de 11,5. O tempo de funcionamento é de 12 horas e a mudança de posições é de 1,5 horas, certo? Também mutável, como eu falei posteriormente, né? Então, ó, a ideia é fazer um sistema como esse aqui, que eu vou colocar, olha a setinha, né? Com o mínimo de linhas laterais possíveis e com essas movimentações, conforme essas setas aqui, né? Que eu estou colocando, ok? Tranquilo? Então vamos para a próxima. Bem, resolvendo o exercício passo a passo, né, do projeto agronômico, temos aí primeiro o exemplo, né? O primeiro passo aí para resolver é a seleção do aspersor e a lâmina de irrigação real necessária. Então temos aí o cálculo da intensidade de aplicação de água, vocês observaram, dá 6,18 milímetros por hora para o aspersor aí que a gente achou no catálogo. Portanto, como a velocidade de filtração básica é de 10 milímetros por hora, 6,18 é menor que 10 milímetros por hora, então esse aspersor ele pode ser utilizado, né? Pode ser selecionado aí para o projeto, ok? Bem, o cálculo da irrigação real necessária, então explicado por mim, né, em aula, né? Então, nesse caso aqui, o valor deu 27,5 milímetros, depois dá uma conferida, né, nos cálculos para ver se está tudo correto, né? E qualquer coisa me diz que eu refaço essa parte, né, da aula, tá bom? Então, seguindo, eu tenho a lâmina bruta de irrigação, ou irrigação total necessária, e o turno de rega, ou seja, a irrigação total necessária deu 32,3. Olha aqui, esse 0,35 é da eficiência, né? E o turno de rega, né, seria, no caso, a IRN, né, dividido por 5,6, que é a evapotranspiração da cultura. Eu teria aí um turno de rega de 4,9 ou 5 dias. Então, a gente arredonda sempre para 5 dias. Nesse caso, vai estar muito próximo, mas 5 dias seria o suficiente, tá? Bem, o período de irrigação seria no máximo de 4 dias, certo? Então, ou seja, nesse caso, a gente teria 4 dias para realizar a irrigação e um diazinho, né, seria, né, para verificação do sistema. Então, meu cronograma de irrigação ele vai ter que ser fechado em 4 dias, tá? Então, aquele arredondamento para 5 não tem problema, já que a gente vai fazer aí um período de irrigação de 4 dias. Ok? Então, continuando, a gente teria aí, nesse caso, o tempo de aplicação de água por linha lateral, certo? Então, o tempo de irrigação, 32,3 da ITN, dividido por 6,18, que é a intensidade de aplicação. Deu 5,22 horas, ou seja, o tempo em que uma linha lateral ela tem que estar parada irrigando seria de 5,22 horas. Posteriormente, temos o tempo necessário, né, por posição. Então, nesse caso, é o tempo em que se leva a linha para ser montada, passar o seu tempo de irrigação, né, para que ela supra a necessidade daquele setor e, posteriormente, ser levada para uma próxima tomada de água. Nesse caso específico, eu coloquei 0,78, né, adicionando ao tempo de irrigação. Por quê? Para facilitar no cálculo, tá? Mais para fins didáticos do que fins reais, né? O certo é a gente monitorar e ver quanto tempo suficiente, né, se consegue montar uma linha, né, de uma tomada de água para outra. No nosso caso, eu coloquei 0,78, né, para arredondar, e aí temos o tempo necessário de posição de 6 horas, ou seja, o tempo que a linha leva para irrigar o setor e depois, posteriormente, ir para uma próxima tomada de água ou próximo setor. Certo? Bem,
O próximo passo seria o número de posições irrigadas por dia de trabalho. Então, a gente teria aí o número de posições linha-dia. Né? Então, teríamos aí o tempo de funcionamento. No caso, eu coloquei 12 horas. E o tempo necessário por posição, ou seja, quanto tempo, né? Uma linha ela realiza todo o seu trabalho, 6 horas. Quanto tempo de funcionamento tem o meu sistema? 12 horas. Então, 12 dividido por 6, eu só posso fazer, cada linha só pode ter 2 posições por dia, ou seja, ela só pode fazer 2 posições. Um setor e depois um segundo setor. Certo? Então, uma linha só, né, ela só faz 2 posições no dia. Ok? Bem, o número total de posições seria o número total de tomadas de água ou de setores, né, que eu vou ter na minha área. Lembre-se, como eu falei anteriormente, a gente vai colocar a linha no meio, então vai ser multiplicado por 2. A outra questão, o meu raio é de 11,5. Então eu tenho um raio acima, né, que vai ser irrigado, que eu não preciso colocar a linha até lá ao final. E um raio abaixo, né, também, que apesar da linha chegar, a posição ali eu não vou colocar nenhuma tomada de água nesses 2 trechos. Então eu vou tirar tanto da parte de cima, né, da área, como da parte de baixo, 11,5. Então, dos 119 total, descontando esses 11,5 mais 11,5, eu vou ter aí, né, um total de 96 metros, dividido pelo espaçamento entre linhas, né, eu vou ter 8 posições caso, né, a minha linha principal fosse colocada no canto da área. Como vai ser colocada no meio da área, eu vou multiplicar por 2, consequentemente eu vou ter 16 posições, correto? Ou seja, a minha linha vai estar no meio. Então eu vou ter 8 posições do lado direito e 8 posições do lado esquerdo, certo? 8 tomadas de água, correto? Então, prosseguindo, o número de posições que devem ser irrigadas por dia de trabalho seria o número total de posições, certo? Ok? Até aí. Dividido pelo período de irrigação. O nosso período de irrigação, a gente calculou lá, 5 menos 1, igual a 4. Não foi isso? Então, se eu tenho 16 posições e preciso fechar o meu cronograma de irrigação em 4 dias, então eu preciso aí de 4 posições sendo irrigadas por dia. Ou seja, eu irrigando 4 setores no dia, eu vou conseguir completar os 16 setores em 4 dias, correto? Então, o número de posições que devem ser irrigadas no dia são 4 posições. Bem, eu sei que uma linha lateral ela consegue, né, irrigar 2 posições num dia, mas eu preciso irrigar 4 posições. Então, nesse caso, o número mínimo de linhas necessárias seriam 2 linhas laterais, ou seja, eu precisaria, né, irrigar 4 posições num dia, mas uma linha só faz 2 posições no dia. Então, no mínimo, eu teria que ter 2 linhas laterais. Enquanto uma se movimentava num setor, a outra se movimentaria no outro setor. E assim por diante, completando 4 setores por dia, certo? Cada linha tem um tempo de 6 horas, então cada linha fazia 12 horas, né? Cumprindo aí o papel do projeto. Então, nesse caso, né, o nosso layout, né, com o sistema semifixo, né, como eu falei, seria, tá um pouco tosco o desenho, mas acho que vale a pena ver, seria essa forma aqui. Então, percebam que eu teria 2 linhas laterais se movendo, né, uma numa direção e outra noutra direção, né, em cada tomada de água, certo? Percebam que eu tenho aqui 8 tomadas de água, ó. Vou colocar aqui. Tenho 8 tomadas de água, só que como a linha está no meio, então eu tenho 16, correto? Outra questão que apesar do comprimento ser 119 metros, né, a gente tirou o raio, né, que é esse trecho aqui, e esse trecho aqui, de 11,5, ok? A escala não está muito boa, mas eu creio que deu para entender. O correto é fazer o layout do seu projeto de irrigação no AutoCAD, certo? Para que a gente possa visualizar bem aí os raios, né, da aspersão, tá bom? Mas isso aqui é mais para fins didáticos, eu acho que vocês entenderam mais ou menos. Eu espero que sim, né? E desde já agradeço a paciência e a compreensão. Acho que o projeto agronômico aí foi cumprido aí a meta. Então, qualquer dúvida, qualquer questão, manda um e-mail, né?
ou repete esse vídeo várias vezes aí para que vocês possam entender, tá bom? Por enquanto é o que dá para fazer, né? Então a gente está tentando. Um abraço a todos e aqueles que não responderam ainda a enquete no Siga A, por favor, respondam, porque isso é importante para que a gente possa tomar a decisão sobre continuar com as aulas no YouTube ou as aulas via videoconferência, tá bom? Forte abraço a todos, tchau, tchau.